Graça e paz a toda a igreja. Nós estamos agora na lição número 3. Conforme a semana passada eu comentei, nós iríamos passar 2 lições essa semana, porque não foi possível passar a lição 2 da semana passada. E a lição 3, ela trata como tema as lutas, né, do reino. Esse é o tema. E diz aqui que escolhidos também sofrem. E como? Diz aqui, né? Então o texto áudio, 1 Samuel 21:10, que eu gostaria que você acompanhasse, que diz assim: naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Também o 22:5, 1 Samuel 22:5, que diz: contudo o profeta de Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Então nós vemos aqui esses 2 versículos que tem como tema, né, principal as lutas do reino. Os escolhidos também sofrem com. Então, subtítulo, né, número 1, aqui nós podemos ver, né, o escolhido não significa que tudo correrá bem conosco, né? Então, você que é servo do Senhor, que aceitou o Evangelho, aceitou Jesus, passou a ser discípulo de Jesus Cristo, servo do Senhor, você vai ter que saber, e creio que já sabe, que nem tudo vai correr bem, né? Com você e comigo também. Devido à habilidade de Davi, nós podemos ver aqui que Saul lhe deu um posto elevado no exército, né? Então, nós vemos na lição passada que Deus capacitou Davi, e Davi se tornou escudeiro do rei. E no capítulo 18, versículo 5, Davi se tornou, teve um posto elevado. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então, Davi, quando venceu o gigante Golias, Davi começou a servir ao rei, se tornou escudeiro do rei. Tudo aquilo que o rei ordenava a Davi, ele cumpria, tinha uma habilidade fenomenal, e isso agradou, né, tanto o rei como todo o povo, né, e os conselheiros também do rei Saul, né? Então Saul lhe deu um posto elevado, né? Mas nós sabemos que com esse posto elevado, Davi começou a ter vitórias, né, juntamente com o rei Saul. E essas vitórias, quando o exército voltava, os soldados voltava também o rei com Davi, com o exército, as mulheres elas iam à frente, dançando, cantando melodias. E uma dessas melodias elas cantavam assim: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então as mulheres estavam cantando essa melodia, dançando, cantando, né, essa melodia, né? E isso irritou Saul, né, de tal forma que causou inveja a Saul. Isso aí está no capítulo 18, versículo 7 em diante. Saul, versículo 8, ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, e disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares de mortos, mas para mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, essa inveja acabou fazendo com
começou a haver uma certa perseguição de Saul sobre Davi, né? Devido a esses acontecimentos, a tal ponto que lá em 1 Samuel 21:10, ele foge, né? Mas antes, em 1 Samuel 18:9, nós vamos poder ver aqui que 18:10, né? Logo depois que Saul começou a ter inveja de Davi, logo no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes, né? Então aqui já a ameaça começou a ficar concretizada, e a gente vê o capítulo 19, Saul procura matar Davi, e a gente vê que leva a Davi no final, né, a fugir de Saul, né? Então ele foge. Essa foi uma tentativa de Davi para poupar a sua própria vida, né? E por isso ele fugiu ali e procurou o rei de Gate ali, né? E todavia os conselheiros de Aquiles lhe disseram: não é esse Davi o rei, né? E não é aquele que acerca de quem cantava em suas danças? Saul abateu seus milhares, Davi suas dezenas de milhares. Então Davi ficou com medo e fugiu também, né? Se fingiu de louco ali e foi fugiu para a caverna de Adulão, né? E então houve essa perseguição, essa tentativa de assassinar Davi, e por isso levou Davi a fugir, e depois para a caverna de Adulão, Mateus 22:1, e depois para Moabe, 22:3. De lá Davi foi para Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? Então ele foi para aquela região de Moabe. Então nós vemos que aquele que é escolhido do Senhor vai sofrer afrontamentos, perseguições, problemas, dificuldades. Isso faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor. E Davi não foi diferente. Davi, ele teve esses afrontamentos do rei Saul, que levou ele a fugir, devido ao receio de ser morto pelo rei, né? E ele fugiu. Então isso faz parte, né, da vida daqueles que são servos do Senhor, né? Lá em João 16:33 diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, né? Então ele deixou claro que no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, ele venceu a morte, ele ressuscitou no 3º dia. E nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, vivemos essa esperança de um dia ressuscitarmos com Cristo Jesus também, né? Então ele venceu, nós também venceremos. Lá em 2 Coríntios 4:8, né, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos com aquilo que acontece na nossa vida, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então realmente
nós temos problemas, enfrentamos problemas, mas com certeza o Senhor estará no controle da situação e vai dar uma solução para a vida de cada um de nós, como deu na vida de Davi. Nós que conhecemos a história de Davi, sabemos que ele teve que fugiu para Gade e acabou não dando certo, ficou com medo do rei, de Gade, porque os conselheiros do rei sabiam quem ele era, se fingiu de louco, depois fugiu lá para a caverna de Adulão, e depois também foi lá para Moabe. Então ele bateu em fuga, e nós muitas vezes também temos que saber agir diante das dificuldades que nós venhamos a enfrentar. Segundo item que eu gostaria de colocar aqui é que todo aquele que é servo do Senhor vai ter sempre aquelas pessoas que ouvem os conselhos, que acreditam naquilo que creem e procuram também seguir a mesma direção daqueles que servem a Deus. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo pertence a Satanás, ele é o príncipe deste mundo. É claro que há uma permissão de Deus, mas nós sabemos que também os servos do Senhor, através da sua vida, através do conhecimento que tem de Deus, através de saber agir diante das adversidades, vai atrair pessoas que têm problemas, que são atormentados, que são endividados, que são perseguidos. Então nós, como servos do Senhor, vamos atrair essas pessoas, porque elas vão encontrar em nós uma solução para a vida delas. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi estava sendo perseguido, Davi estava numa condição difícil, mas ele atraiu pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam descontentes com a situação que estava vivendo, e se tornou o líder deles. Aqui está em capítulo 22, versículo 2 em diante. Também juntaram-se a ele, além da família deles, que vieram e acabaram ficando com ele, encontraram ele. Também juntaram-se a Davi todos que estavam em dificuldades, os endividados também, os descontentes, e aí Davi tornou-se líder deles. Davi não estava nessa situação devido a algum pecado que ele estava cometendo. Então muitas vezes nós também de repente estamos numa situação difícil, não devido ao pecado que a gente venha cometer, mas porque Deus permitiu que nós estivéssemos passando por determinadas dificuldades. E também nenhuma maldição de Deus sobre a vida dele. E também nós muitas vezes estamos passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade. Não é uma maldição divina de Deus, mas a tribulação dele com certeza era extremamente grande. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, também passamos muitas vezes por tribulações extremamente grandes, e temos que buscar no Senhor a solução. Devemos buscar no Senhor a direção, devemos buscar no Senhor qual o caminho a seguir, qual é a orientação a seguir, como ele muitas vezes buscou a presença do Senhor. Nós vemos no Salmo, para que Deus estivesse direcionando a vida dele, as pessoas da mesma situação que ele estava vivendo vieram até ele, na esperança de uma solução para a vida delas. Davi se encontrava numa situação semelhante a eles, no mesmo sentido de perseguição, como eles também tinham, porque eram endividados, eram pessoas que estavam descontentes, eram pessoas que estavam passando por dificuldades. Mas Davi, então, apesar de estar numa situação semelhante a eles confiaram de que Deus havia escolhido Davi.
e que Davi teria chances, né, de receber as bênçãos do Senhor. Eles confiavam nisso, que Davi iria receber e participar das bênçãos do Senhor, né? E por isso eles também, com Davi, teriam as mesmas chances, e por isso Davi se tornou o líder deles. Então nós, servos do Senhor, também espelhamos a mesma esperança daquelas pessoas que vivem no mundo e que muitas vezes estão descontentes, muitas vezes estão endividados, muitas vezes estão passando por inúmeras dificuldades, e vê em nós uma esperança para a solução dos seus problemas, né? Pela diferença que nós, pelo estilo de vida que nós levamos, pela maneira com que nós lidamos com os nossos problemas. Então eles veem em nós uma esperança de mudança, e por isso muitas vezes nós nos tornamos pessoas capacitadas para conduzir essas pessoas a ter uma esperança na vida, que é Cristo Jesus. Então esse é o objetivo de Deus para aqueles que se tornam servos do Senhor: levar refrigério, levar esperança, levar as pessoas a encontrar um caminho que é Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como Davi, nós também, em certos aspectos, temos essa missão, né, de trazer esperança. Foi o que Davi trouxe para aquelas pessoas, né? Então isso é importante, como segundo item aí, né, de fazer discípulos, como Davi fez seguidores dele, né? Então o item 3 diz aqui: Deus proporcionou uma solução para a fuga de Davi. 1 Samuel 22, de 3 a 4, em relação à sua família, né? Então nós sabemos que quando Davi começou a ser perseguido, a família veio ao encontro dele, e aí a família ficou com Davi, e Deus proporcionou uma solução ali. Quando ele foi ali para Moabe, ele pediu para que o rei de Moabe cuidasse da sua família, né? Está no capítulo 22, versículo 3, né? E no versículo 4, deixou com o rei, e eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Então Davi estava na fortaleza, pediu para que o rei ficasse com eles. O rei ficou e Davi permaneceu na fortaleza. Então, muitas vezes, as pessoas têm problemas, a família tem problemas, e muitas vezes Deus permite que nós, servos do Senhor, proporcionemos solução para a nossa família. E muitas vezes Deus dá essa condição para nós, como deu na vida de Davi, né? Mas aqui, como item 4, Deus tinha uma missão. Aqui nós podemos ver que Davi fugiu de Saul, e aqui ele já se encontra numa fortaleza, né? E de certa forma, ele na fortaleza, com aqueles seguidores, ele se sentiu um pouco seguro, vamos dizer assim, né? Ali ele estava numa fortaleza, ele tinha um grupo de pessoas junto com ele, e ele de certa forma se sentiu seguro. E Deus usou, né, um profeta de Gade para profetizar a Davi, e o profeta foi usado por Deus, né? Disse assim: não fique capítulo 22, versículo 5 de 1 Samuel, não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Então Davi estava ali numa situação até que confortável, mas ele foi desafiado a sair daquela situação confortável. E a mesma coisa acontece com nós. Nós temos uma missão a cumprir. Deus nos coloca muitas vezes desafios, e muitas vezes nós nos sentimos numa situação
confortável. Muitas vezes há um comodismo. Nós vamos para a igreja, muitas vezes temos um cargo na igreja, muitas vezes temos uma função, às vezes até de destaque na igreja, e ali nós vamos levando a nossa vida, e ali nós criamos a nossa fortaleza. E muitas vezes nós estamos numa situação até confortável, com um cargo, com uma função, exercendo bem a função, sendo usado por Deus, mas Deus quer sempre nos desafiar e tirar nós da zona de conforto, como tirou Davi. E muitas vezes nós não queremos sair dessa zona de conforto, e precisamos de uma situação que nos leve a sair dessa zona de conforto. No caso aqui, quem foi usado por Deus para tirar Davi daquela zona, daquela zona de conforto, daquela fortaleza, foi um profeta de Gade, que falou: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta direto. A mesma coisa acontece comigo e com você. Existem riscos, precisamos correr riscos, né? Precisamos muitas vezes sair da nossa zona de conforto, muitas vezes não queremos, mas é preciso, mas tudo dentro da vontade do Senhor. Então, o que essa lição, esse estudo nos deixa? Primeiro, sempre vamos enfrentar problemas, isso é fato, faz parte da vida. Segundo, precisamos ter a cooperação daqueles que menos esperamos. O Davi, ele não estava contando, creio eu, que iria ter aquele grupo de pessoas que iriam ali se juntar a ele, mas ele teve essa ajuda, e essas pessoas se tornaram pessoas importantes da vida de Davi. Então, às vezes nós não contamos que vamos ter ajuda, mas ao longo da nossa vida nós vamos ter essa ajuda de pessoas que às vezes nem esperamos, né? Também é missão e é vontade do Senhor que nós sejamos um instrumento de atrair pessoas para nós, através do nosso estilo de vida, através de como Deus nos usa, através da diferença que temos do mundo. Então nós somos o instrumento de atrair pessoas para Deus, de atrair pessoas para que elas encontrem o caminho. E por último, aceitar os desafios e não nos acomodarmos. Isso faz parte da vida cristã. Isso deve sempre fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós devemos sempre na vida cristã aceitar desafios novos. Não podemos ficar no comodismo, naquele cotidiano, naquela mediocridade cristã. Devemos sempre nos incomodar, devemos sempre nos desafiar. Isso faz parte da vida cristã, e por isso não há motivos para temermos os desafios. Que Deus abençoe você e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Amém.